Queria estar convidando aqui em cima de novo o Ministério de Louvor. Eu queria estar convidando a igreja, nesse momento, a virem para cá para frente, porque a brasa, ela só aquece quando está uma próxima da outra. Quando a brasa ela está distante, a tendência é se apagar. Então eu queria convidar você que está aí atrás a chegar mais um pouco aqui para frente. Eu queria também estar te convidando nesse momento a ficar de pé, a fechar os seus olhos. Queria eu nesse momento aqui, pastora, cantar que nem a Juliana fez na quarta-feira. Só que se eu cantar, de fato aqui acontece o Icabó. Vai a glória de Deus e vai todo mundo embora junto. Mas o Ministério de Louvor está aqui para auxiliar. E eu queria te convidar para fechar os seus olhos e começar a glorificar o Senhor, começar a engrandecer o nome dEle, começar a declarar o que Ele é na sua vida. Oração eu entreguei a Ti. E percebi que és tudo que procurei. Por isso estou aqui. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Por isso estou aqui. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Jesus. Comece a declarar, querido, aquilo que diz o seu coração. Será que o seu coração realmente está chamando o nome de Jesus essa noite? Quero ser a canção que
Ainda de pé, eu quero te convidar a acompanhar comigo aqui a leitura bíblica. Lá em 1 Samuel 4, do versículo 1 ao 10. Eu vou ler um versículo e eu peço que os irmãos leiam o seguinte. Assim diz a palavra do Senhor. E veio a palavra de Samuel a todo Israel. E Israel saiu ao encontro, à peleja, aos filisteus, e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. E tornando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: por que nos feriu, ó Senhor, hoje, diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão dos nossos inimigos. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. Pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio a arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal nunca sucedeu antes. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que, porventura, não venhais a servir aos hebreus, como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejai. Querido, você pode se assentar. Queridos, aqui a gente vai ter a narrativa, né, do povo de Deus, do povo de Israel indo para a peleja, indo para a batalha. E chegando lá, eles vão encontrar os filisteus, eles vão perder, eles vão retornar, vão buscar a arca, vão pelejar novamente e perderão novamente. Mais à frente, num pedaço ao qual ainda não lemos, a palavra ela vai dizer que os filisteus eles não só vão ganhar a batalha, como eles também vão levar a arca do Senhor, a arca da aliança. Queridos, nessa noite, o que precisamos entender e compreender? Que algo foi tirado de Israel, algo foi roubado de Israel. Entretanto, antes de entendermos que algo foi retirado de Israel, precisamos compreender, primeiro, o que foi retirado de Israel. A Bíblia ela vai relatar que foi retirado a arca da aliança, a arca do concerto. Arca essa que representava a glória de Deus. Mas, de fato, o que é a glória? Mas antes de entendermos o que é a glória, a gente precisa entender esse contexto. O contexto histórico e o contexto que aqui a Bíblia vai trazer para nós. O que acontece, queridos? O primeiro ponto, toda essa história, ela vai ter um personagem, que vai ser o foco dessa história.
Esse personagem, ele é o sumo sacerdote Eli. Ele é o grande responsável por aquele profeta que virá posteriormente, o sacerdote, o profeta, que é Samuel. Ele vai cuidar de Samuel, e todos nós conhecemos a história de Ana. A pastora pregou lindamente aqui, há algumas quarta-feiras atrás, sobre Ana, no qual Ana se apresenta ao sacerdote, e o sacerdote até acha que ela está bêbada. Entretanto, Ana não estava bêbada. Mas eu não vou meter esse trecho da história, porque não é sobre isso que desejamos falar nessa noite. Aqui nós só vamos trazer o contexto. E após aí, ainda, em 1 Samuel, enquanto se fala de Ana, a palavra ela vai dizer o seguinte, em 1 Samuel 1:3, suibai, pois, estes homens de sua cidade, de ano em ano, a adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos, em Siló. E ali estavam os sacerdotes do Senhor, Ofim e Finéias, os 2 filhos de Eli. Gravem esses nomes, porque eles serão importantes para essa narrativa. Então nós conseguimos entender aqui que Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. E também vamos entender ao longo da narrativa, se a gente pegar ali o livro de Samuel, os 4 primeiros capítulos para ler, nós vamos entender também que que Eli já era idoso. E todo o encargo do trabalho sacerdotal estava nas mãos dos seus filhos. Só que os seus filhos não eram um exemplo daquilo que se deveria fazer. E aqui eu quero dar uma pausa. Por quê? Porque Deus, Ele vai chegar a Eli, pastor, e Ele vai dar uma advertência a Eli acerca dos seus filhos. O que eu quero falar para você essa noite? Vão existir pessoas, pastora, na nossa vida que vão estar fazendo coisas erradas. Vão existir pessoas na nossa vida que não vão estar de acordo com aquilo que Deus deseja. E nós não podemos simplesmente olhar para essas pessoas como pobres coitados. Nós não podemos olhar para essa pessoa com mais dor dessas pessoas do que Deus. Porque ele tinha esses 2 filhos, e esses 2 filhos, ele vai ser comparado a pessoas execráveis. Esses 2 filhos, eles vão ser comparados a tudo de pior que você pode imaginar. E Deus adverte ali, o meu sacerdócio vai sair da sua casa por causa dos seus filhos. Sabe o que eu aprendi, pastora? Sabe o que eu aprendi, pastor Daniel? Sabe o que eu aprendi, diácono William? Se existe alguém que rouba, e eu sei que essa pessoa rouba, e eu simplesmente aceito, eu sou conivente. Se eu conheço alguém que mata alguém, e eu finjo que nada aconteceu, mas eu sei que aconteceu, eu sou conivente. E fazer que nem o nosso pastor faz, aqui tem uma advogada, e aquele que é conivente, ele também é passível, né, de prisão. Ele também é culpado por ser conivente com um crime. Esse foi o grande problema de Eli, Luiz. Ele errava como qualquer outro homem. Ele falhava como qualquer outro homem. Ele vai olhar para Ana e vai falar, pô, tu estás bêbada. Ele falha, uma falha que ele comete. Mas era uma falha de qualquer outro homem. Todos nós erramos e todos nós falhamos. Entretanto, aqui eu consigo enxergar que a conivência de Eli com o pecado dos seus filhos foi algo que levou ruína à sua casa. A conivência de Eli com os pecados praticados por aqueles 2 vão levar a casa de Eli à ruína.
Mas Diogo, poxa, mas ele não fez nada. Esse é o problema. Ele não fez nada. Ele só assistiu. Porque uma coisa, Carlinhos, é certo. Eu posso errar contigo. Eu tenho tempo de me consertar. Eu posso errar contigo de novo. Eu vou ter tempo de consertar. Só que quando nós erramos com Deus, Deus ele sabe de uma coisa, pastor. Se eu vou me consertar ou não. Porque Deus ele é onisciente. Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. E se eu não tenho pretensão de um conserto, tenha certeza que a minha falha com Deus, ela é passiva de condenação. A minha falha com Deus, se o meu coração de fato, ele não é um coração que vai se contrir e vai verdadeiramente que eu preciso mudar, aquilo ali vai me gerar uma condenação automática. Só que depois de tudo isso, Israel vai para a guerra. E esses dois homens vão juntos. Gravaram os nomes? Ofni e Finéias. Esses homens, eles vão. Israel vai, perde. Volta, como eu falei anteriormente. Pega a arca. Vamos levar a arca. Só que Deus já tinha marcado aquele período para que Israel perdesse. Não importava o que fizesse, a arca ali, pastor, era só a representação de Deus, porque Deus já estava distante daquela família. Deus já estava distante de Eli, Deus já estava distante de Ofni, Deus já estava distante de Finéias. Ali só existia uma casca, uma arca que não tinha, de fato, a presença de Deus. Era a representação dela, mas não era ela. E a gente vai ver Israel perder a guerra. E aqui eu quero continuar aqui a leitura, que vai dizer o seguinte: e foi tomado a arca de Deus, e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Deus havia advertido. Deus havia advertido Eli. E o que Deus advertiu aconteceu. O que Deus havia falado acontece. Só que as coisas vão continuar. Por quê? Porque vai vir um soldado de campo. E esse soldado, ele vai chegar ao local fazendo um tremendo alvoroço. E ele vai receber esse soldado. Como eu falei anteriormente, ele já é idoso. Ele não enxergava. Mas ele ouve e pergunta: o que alvoroço é esse? O que está acontecendo? E esse soldado dá a notícia: olha, seus filhos morreram. E a arca, a presença de Deus, foi tomada. Lembra do juízo sobre a casa de Eli? Vocês acharam que tinha acabado ali dos filhos? Não. Eli, com 98 anos, ele cai da cadeira e ele quebra o pescoço e vem a falecer. E a história ela vai continuar, por quê? Porque a nora de Eli estava grávida. A nora de Eli estava grávida. E ela teria um neto de Eli. Porém, ela também recebe a mesma notícia. Entra em trabalho de parto. E prestes a falecer, perguntam a ela o nome da criança. E ela vai dizer Icabod, ou Icabô. Foi-se a glória de Deus. Dentro desse contexto, a gente precisa entender que o porquê que essa mulher ela tem essa atitude de colocar esse nome no filho. O esposo morreu, o cunhado morreu,
O sogro morreu. A glória de Deus foi tirada de Israel. O que ela mais teria para se apegasse àquela vida? Ou que continuasse? Ou que escolhesse um nome bonitinho para o seu filho? A glória de Deus se foi. O nome do filho já não importa mais. Se a glória de Deus se vai da nossa vida, o que importa? Se eu não tenho Deus na minha vida, o que importa para mim? E acabou. Gravem isso. É o nome da nossa campanha. Só que não é um e acabou simples, como está na Bíblia. É uma pergunta. E acabou. Foi-se a glória de Deus, William? É isso que eu vou te perguntar essa noite. Foi-se a glória de Deus? Primeiro precisamos entender de fato o que é Icabô. Icabô, ela vai vir de uma palavra hebraica que é Ei-Kavod, ou Kavod, que significa Ei, ausência, Kavod, ou Kavod, glória. A ausência da glória, dentro de uma tradução, pra gente, foi-se a glória de Deus. Só que, queridos, dentro de todo esse contexto, o que eu mais me apego é na representatividade dos filisteus. O que os filisteus representavam, Luiz? Os filisteus representavam Satanás tentando contra o povo. Os filisteus representavam uma batalha do povo contra Satanás. E por que Satanás vai vencer essa batalha? Porque Deus perdeu? Não, Deus não perde. Porque o sacerdote, porque os filhos do sacerdote, porque o povo já não estava da maneira que deveria estar. O povo já não vivia, os filhos do sacerdote já não viviam. Aquele povo todo que estava ali olhava tudo aquilo e entendia como se fosse normal, como o pecado do outro fosse normal, como se o pastor Daniel fizesse algo muito errado e o Diogo achasse, não, tá tudo certo. Isso gerou uma condenação para aquele povo, assim como vai gerar uma condenação para nós por entendermos que o que está errado está correto. Por que a glória de Deus se afasta? Porque a arca foi roubada? Não. Porque as atitudes não condiziam com a presença de Deus naquele lugar. Eu não sei como você entrou aqui hoje. Como eu falei, os filisteus são a representatividade de Satanás contra aquele povo. Mas Satanás, ele continua atuando contra as nossas vidas ainda hoje. Eu não sei o que ele te tirou. Eu não sei o que ele tem te tirado. Eu não sei o que ele pensa em tirar de você ainda. Mas o que eu quero te falar nesta noite é que assim como Deus alertou Eli, Deus nos alerta. Basta estarmos com os ouvidos atentos. Talvez uma palavra por meio do nosso sacerdote aqui da casa, por meio de um líder, por meio de um amigo, por meio de um sonho. Deus, ele vai falar conosco. Mas eu preciso estar com os ouvidos atentos para aquilo que vai ser falado ao meu coração. Eu preciso entender e compreender o que o Espírito Santo, o que Deus quer fazer na minha vida. Porque afinal de contas, se eu sou filho de Deus, se eu sou servo do Senhor, o Espírito Santo de Deus habita em mim, ele me convence do pecado, ele me convence do erro, ele me convence de que aquilo que eu estou fazendo e da forma que eu estou vivendo é necessário uma mudança. E nessa noite eu quero te convidar a ficar de pé. E mais uma vez eu te faço a pergunta: foi-se a glória de Deus? Alguma coisa foi roubado da sua vida? Alguma coisa foi retirado por Satanás? Você deixou com que ele levasse algo?
Talvez o seu filho foi levado para um lugar que você não desejasse. Talvez o seu esposo, talvez o seu amigo. Eu não sei. Só você sabe como você chegou aqui essa noite. Talvez você perdeu tudo que tinha. Por causa de drogas, de bebida. Não sei. Mas você sabe. Eu quero te convidar nesse momento a fechar seus olhos. Eu quero convidar você nesse momento a entender e compreender a importância e a grandeza de Deus na sua vida. Eu quero nesse momento que você não só entenda e compreenda a grandeza de Deus na sua vida, como você compreenda o seu trajeto, a sua história e veja, de fato, se Satanás tirou algo de você. Se você deu legalidade, se você deu liberdade para que Satanás te tirasse algo. Para que, de repente, a glória de Deus fosse roubada da tua vida. Por quê? O que é a glória de Deus? Lembra a pergunta que eu fiz lá no início? A glória é a manifestação de Deus em nossas vidas. E será que você perdeu isso? Será que você já não sente mais a mesma presença? Será que você não sente mais o manifestar de Deus como você sentia antes? Talvez não, de repente não seja alguém da sua família que Satanás tirou de você, que levou para outros lugares. Talvez não seja a bebida e as drogas que ele colocou na sua vida para te tirar da presença. Mas talvez de repente seja um simples esfriamento. A pergunta que eu te faço essa noite: foi-se a glória de Deus? E se foi, o que falta para você resgatar isso para a sua vida? O que falta para você gerar essa mudança em você? Para você compreender e entender que só você pode resgatar aquilo que Satanás te tomou. Só você pode. Ninguém resgataria a arca. Quem resgata a arca é o povo de Israel. Então, quem vai resgatar aquilo que foi tomado de você é você. Então feche os seus olhos agora. Eu quero que você abra o teu coração para Deus nesse momento. Comece a entregar para Ele tudo que você precisa que seja devolvido na sua vida. Tudo que você precisa que um dia foi retirado, mas você quer de volta, porque não pertence a Satanás. É teu, porque a glória que se foi não é a glória que vai ficar lá, é a glória que vai retornar para você, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mira ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe dos santos, não sei mais viver.
Querido, você nesse momento falou com Deus, pontuou para Deus o que você necessita, o que te foi tirado, o que você precisa que seja devolvido para a sua vida. Mas que não venhamos a sair aqui desse lugar entendendo o seguinte, que a arca ela só foi levada porque houve uma falha, porque houve um erro. E a palavra ela vai dizer o seguinte, lá em João 14, no versículo 15, Jesus vai dizer: se me amardes, guardarei os meus mandamentos. No versículo 21, ele vai dizer o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, a glória de Deus vai se manifestar na sua vida se você guardar os mandamentos, e assim o Senhor se manifestará na sua vida. Santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de